Vamos começar com uma reportagem do Valor Econômico, porque continuam aparecendo desdobramentos e detalhes de uma reunião de Bolsonaro com os comandantes militares para se discutir golpe. Nós temos a matéria aí, exatamente, Paty, olha lá. Na reunião em que Garnier aderiu ao golpe, o comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro. Pode deixar um pouquinho na tela, Paty, que eu vou trazer alguns detalhes aqui, olha. A Maria Cristina Fernandes do Valor traz que naquela noite do dia 24 de novembro, inclusive o aniversário da Mara Luque, em reunião com o comando das três forças no Palácio da Alvorada, perguntou se os comandantes estariam fechados com ele na contestação do resultado, no caso do Bolsonaro. E Garnier foi o único a responder de bate-pronto que sim. O brigadeiro Carlos Batista da Aeronáutica ficou calado e quem enfrentou o presidente foi o comandante do Exército, o general Freire Gomes. Segundo o Valor, ele não apenas disse a Bolsonaro que o Exército não compactuava com o golpe, como afirmou a queima-roupa. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Diz a Maria Cristina Fernandes, não é exatamente porque setores das Forças Armadas não tenham querido dar o golpe, é porque não havia condições de fazê-lo. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, Sudeste, do Leste e do Nordeste não apoiariam. Além disso, os americanos, civis e militares já haviam dadas fartas demonstrações de que não apoiariam. O Bosco, que situação gravíssima isso que a Maria Cristina Fernandes traz, de que nesta reunião o clima ficou quente, inclusive Bolsonaro, se seguisse em frente disso, teve a ameaça de golpe do comandante do Exército. Pois é, Afonso, a partir dessa delação do CID, abre-se um novo ciclo nesse processo de investigações do golpe. Em primeiro lugar, fica comprovado que houve sim uma articulação para um golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Bolsonaro. Até aqui, sabia-se, não havia dúvida para a maioria dos analistas políticos, dos observadores da cena política, de que, e mesmo para os investigadores, de que isso tinha acontecido. Mas agora é diferente, porque isso agora está começando a ter o seu enredo escrito na delação do Mauro Cid, Afonso. Então, é um novo ciclo em que a gente deve saudar o fato de as Forças Armadas não terem repercutido de forma negativa essas delações, ou seja, não foram para uma postura corporativa, de negação, de defesa, de escapismo. Né? Todos os principais atores militares, desde o ministro da Defesa até o comandante do Exército e o comandante da Marinha, reagiram sem negar o fato. Isso que é o mais importante. Né? O comandante da Marinha disse que a Marinha não compactua com isso, né? E defendeu a individualização das responsabilidades, que a instituição não pode ser afetada. Né? O comandante do Exército, Tomás Paiva, chegou a ironizar, dizer, mas com que fragata, que tropas tinha o almirante Garnier para fazer esse tipo de bravata? Né? O ministro da Defesa, Zé Múcio, jogou tudo para o passado. Estamos falando, disse ele, das Forças Armadas, de alguns personagens no governo Bolsonaro. Ou seja, também não negou, Afonso. Significa que há veracidade nessa delação do CID, e isso descortina um novo horizonte para o país. Por quê? Porque o melhor que as Forças Armadas podem fazer como instituição é punir aqueles que se envolveram no golpe. Até porque a delação do CID mostra que não foram todos, foram uma minoria. Foi uma minoria que se envolveu com isso. O episódio contado pela jornalista Maria Cristina Fernandes, ele mostra que não houve adesão das Forças Armadas a essa proposta de golpe do ex-presidente Bolsonaro, mostra que o Exército foi firme na recusa,
né? Chegou a ameaçar prender o ex-presidente e joga por terra também essa frase do Bolsonaro, com a qual ele vem se defendendo ultimamente, de dizer que falar sobre tudo é livre, desde que aquilo que se disse não se materialize em ações, não há crime. Também isso fica descartado, né, Afonso? Então é um momento, eu considero um momento histórico, porque também traz a perspectiva de que dessa vez não havendo anistia, não é? Acabe de vez essa fantasia de alguns militares de achar que são o poder moderador. O próprio comandante Tomás Paiva, nessa declaração que deu a respeito da delação do Cid, ele considera isso completamente maluco. É uma expressão que ele usa, né? Que os militares não são poder moderador, diz o comandante do Exército. Então, estamos chegando no ponto dessa navegação, Afonso, muito importante para o país. É hora de juntar essas peças e começar a fazer um novo modelo e uma nova leitura do papel das Forças Armadas, né? Que pode começar, inclusive, por elas, sob a liderança delas, no sentido da proposição, né? Sem nenhuma dúvida, é um momento histórico. Para colocar aqui, dar nomes aos bois em relação a essa constatação de que não houve adesão, que foi uma minoria, né? Esse cenário, essa cena descrita pela Maria Cristina Fernandes, mostra bem quem estava do lado de Bolsonaro e quem não estava, né? O comandante do Exército, o general Gomes Freire, o Freire Gomes, melhor dizendo, foi enfático, foi determinado. Ameaçou inclusive de prisão o ex-presidente. Já o Almir Garnier, então comandante da Marinha, ele foi de imediato, topou na hora a aventura, né? E o comandante da Aeronáutica ficou calado, Afonso. Mas nós sabemos que ele, assim como o Garnier, eram assim fartos em declarações golpistas e bolsonaristas, né? Então um se calou e o outro se manifestou, né? Agora, os detalhes também são muito importantes, Afonso, porque a Maria Cristina lembra com muita oportunidade, né, como é que foi a ascensão do Almir Garnier ao posto de comandante da Marinha, né? Ele foi colocado ali pelo Bolsonaro, contornando um pré-requisito informal para essas situações, mas que prevalece nas forças, né, de o comandante da Marinha já ter sido comandante de esquadra, das esquadras do Rio ou da Bahia, que são as esquadras da Marinha, né? E ele não chegou nunca a ser comandante de esquadra. Então, ficou devendo ao Bolsonaro essa, né? Então você vê que pode-se dizer que aí o ex-presidente mostra o critério do ex-presidente para tentar cooptar os comandos militares, né? Ele, pode-se dizer, comprou a lealdade do Almir Garnier, né? Então isso é muito grave, não só do ponto de vista do ex-presidente, desse critério ou descritério, né? Esse upgrade que ele deu na carreira do Almir Garnier, como também é condenável por parte de quem aceita, né? E aí a gente não sabe como é que isso foi metabolizado dentro daquela força, né? Mas você vê que as repercussões, todas elas têm um ponto em comum, elas não negam a delação do Cid, né? Teve até um militar de alta patente, né, que esses dias ironizou esse papel da Marinha, dizendo assim, ao ser indagado sobre o que achava disso tudo, ele disse assim, ironicamente, homens ao mar. Ou seja, ele ironizou a Marinha
como uma força que se jogou ao mar, né? Que é aquela situação da navegação que quando o navio não permite mais que se fique nele, os homens se jogam ao mar, pela salvação. Então é muito interessante. Agora, esse seu detalhe aí de que tudo isso ocorreu no dia do aniversário da Mara, Afonso, é muito interessante, né? Vai brincar de golpe no dia do aniversário da nossa querida Mara Luque, né? Exatamente. Foi a própria Mara que nos atentou para essa informação, viu, Bosco? Olha lá, o pessoal participando muito. O Valdemar Brandi Neto fez um super chat. E que tal o ministro do Exército que bloqueou o golpe, disse ele. A Eliene, 1901. Que bom saber disso. Sinal que ainda há bons militares cientes de seus deveres. Ali Almeida, obrigado, Forças Armadas, por fazerem o que tem a obrigação de fazer. Aí depois ele diz, brincadeira isso. Bruna Liz, membro há um ano. Bom dia. Vamos de café com suco de laranja bem gelado por conta do calor. Concordo, viu, Bruna? Ainda mais eu que não tomo café, então o suco de laranja vai bem. André T.A., enfim, um militar que merece a farda. E a Laudiceia Maria da Silva fala: o que está faltando para prender Bolsonaro inelegível? Provas tem com sobra. Sempre importante dizer, né, Laudiceia, que as delações elas funcionam como um elemento que ajuda a se chegar às provas, e é nisso agora que a Polícia Federal está trabalhando. O Bosco tem mais detalhes também. A jornalista Eliane Cantanhede, do estado de São Paulo, ela conversou com o comandante do Exército atual, Tomás Paiva, sobre esta situação. E aí ele falou, inclusive, detalhando um pouco sobre isso, e disse que o Exército quer virar a página com a depuração e punição dos responsáveis e a distinção entre erros individuais e instituição. Bom, se comprovada a revelação de Cid de que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, colocou as suas tropas à disposição de um golpe numa reunião convocada pelo então presidente Bolsonaro, Tomás Paiva opinou que o almirante fez uma bravata. Disse o Tomás Paiva: a Marinha embarcou? Não. E que tropas ele, Garnier, tinha para essa aventura maluca? E criticou: isso tudo é tão extemporâneo que nem dá para a gente compreender. Em que lugar do mundo ainda se fala em se dar golpe, coisa mais fora de época? Ele destaca ainda que, ao contrário do então comandante da Marinha, segundo o Cid, o do Exército, Freire Gomes, refletiu a posição de sempre do alto comando, disse o Thomas Paiva, sempre firme na legalidade, na institucionalidade, contra qualquer saída fora da Constituição e das leis. E só para constar aqui também, ao Globo, o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, afirmou nesta quinta-feira que o possível apoio do ex-comandante Amiga Anies Santos a um golpe de Estado não representa a posição da força. Bosco, o que você achou, principalmente da declaração do atual comandante do Exército, que, à época, era subordinado ao Freire Gomes, né, Bosco? Pois então, Afonso, tudo que você leu aí confirma essa síntese que eu tentei fazer aqui, de que o melhor disso tudo, o melhor, é essa reação dos atuais comandos militares. Nenhum deles negou veracidade à delação do Cid. Isso é extremamente importante, porque eles ou já sabiam parte disso, e estavam aguardando as investigações formais para agirem, ou acreditaram plenamente no que disse o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Não é? Há, assim, esse ponto comum não foi negado, nada foi negado. Não é? E o Exército está colocando corretamente a sua participação nisso, que foi a de condenar. Não havia apoio nos outros comandos regionais do Exército para uma aventura desse porte, Afonso. Mas o grave disso tudo, o que temos, portanto, é que um ex-presidente da República, quando no exercício do cargo, articulou um golpe de Estado, né, e conseguiu seduzir para isso o comandante da Marinha. Está aí a declaração do atual comandante, o Marcos Olsen, também não, sem negar o fato, né, quer dizer, sem negar a delação do Cid, dizendo que é hora de individualizar as responsabilidades para que a instituição seja preservada. E é a mesma postura do comandante do Exército, não é? Que considera extemporâneo isso, considera coisa de maluco.
Isso não é cabível mais em nenhuma parte do mundo, não é, se cogitar de fazer, governar um país sob um critério político permanentemente de ameaça ao exercício da liberdade, do debate e, sobretudo, em respeito à soberania dos três poderes, especialmente do legislativo. Eu acho que fica por terra agora qualquer tipo de negacionismo por parte de bolsonaristas e que só se justificam agora, Afonso, como durante todo esse tempo, por um outro temor, né? Que vai virar realidade, Afonso, que é o envolvimento de políticos nessa aventura do golpe. Há muitos parlamentares envolvidos nisso. Já se sabe que em outras reuniões alguns deles participaram, não é? E isso vai vir à tona também. Então, parte dessa reação e dessa tentativa da CPMI de reverter o enredo real desse golpe é uma atitude de defesa, é em causa própria, Afonso. Tem muita gente ali envolvida. A começar pelo seguinte: a gente não pode deixar de, de considerar, por uma lógica, né, que os filhos do ex-presidente, parlamentares, não desconheciam nada disso. Não é? E um deles está lá na CPMI. Não é? Então, tudo isso vai botar muita lenha na fogueira, mas agora, Afonso, já sem a possibilidade de negacionismos ou de anistias ou de reversão das expectativas que o CID criou. A própria CPMI já pensa, já está ali tentando ver como readaptar o seu roteiro, né, a lista de depoentes que estava já programada nessa reta final. Né? Já há um movimento para se trazer para depor o almirante Garnier, né? Já está dado como favas contadas o indiciamento de Bolsonaro pela CPMI, né? E já está ali também apontada uma possível delação premiada do blogueiro que ontem depois, o Wellington Macedo, que participou da tentativa do atentado, apenas a bomba não explodiu, mas o atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Ele parece ter se mostrado disposto a isso, e por trás dele, Afonso, tem mais gente, tem financiadores. Vamos nos lembrar que a Polícia Federal já tinha localizado, e a gente não sabe como isso andou, empresários do estado do Pará por trás disso, possivelmente parlamentares daquele estado também, pelo menos cientes de que isso estava em curso. Não é? Então você vê que tudo agora, a partir da delação do CID, vai mudar o rumo que as coisas vinham tomando. O rumo de negacionismo, de defesa em causa própria, mesmo a postura dos militares de não querer botar o dedo na ferida agora, esperar a evolução das investigações formais, tudo isso ficou para trás. A coisa agora ganha uma nova dinâmica e, para o bem do país, Afonso, não é de se comemorar nada disso, mas é de se comemorar o rumo que está tomando, que é pela punição dos responsáveis, sejam eles quais forem, seja de alta patente, seja de patente mediana, seja militar, seja parlamentar, seja empresário, seja cidadão. Aqueles que se envolveram têm que responder por isso, porque é muito grave, Afonso. Tumultuou a vida do país, pôs sob ameaça a democracia, né, contestaram a eleição e quiseram, após a derrota, reverter na bala, porque é assim que se pode dizer, né? E eu acho que agora vai restar aí, com essa depuração que virá nas Forças Armadas, vai restar como foco de resistência as milícias, porque nós temos também as milícias envolvidas em tudo isso, Afonso. Há um comportamento miliciano que ganhou as ruas, com o estímulo do ex-presidente da República, a começar desde a questão da negação da Covid, do comportamento do governo federal naquele episódio dramático que o país viveu, assim como o mundo, mas aqui com o negacionismo que colaborou
para aumentar em grande número as mortes, não é? Tudo o comportamento do governo federal na Amazônia, todas as defesas que os bolsonaristas vêm construindo, esses muros de proteção, caem por terra agora, Afonso, porque o mais grave está provado. O mais grave foi que se tentou um golpe de Estado. E a partir daí você fragiliza toda essa turma que ainda vem conseguindo opor alguma resistência às investigações. Mas elas, no âmbito do STF, da Polícia Federal, estão céleres, estão inalcançáveis e nós devemos ficar gratos por isso, Afonso, porque isso precisa ser completamente esclarecido.